Olá, Kurt, boa noite aí, né? Renan, Luiz, Wagner. Bom, pessoal, boa noite aí a todos. Não sei se vocês já olharam lá o Moodle hoje, mas eu coloquei uma atividade, né? Vou ver se eu adiciono o resto do pessoal aqui. É montar um projeto de sistema de hidráulico, vamos botar assim, de um bairro da Bahia, não é isso? Isso, é porque o que é que acontece, né? Quando vocês saem, às vezes tem vários projetos de loteamento. E aí, normalmente, vocês têm que fazer projeto de abastecimento de água, de esgoto, de drenagem urbana, né? Então, eu cacei ali um loteamento e, inicialmente, é porque vocês ainda não pegaram a parte de redes, mas a gente vai ver ainda. Então, eu coloquei lá o bairro para vocês. Então, vocês já tiveram alguma matéria de desenho técnico, algo nesse sentido, né? Aí eu queria aproveitar Sim. para que vocês entregassem um projeto como deveria ser entregue, né, se vocês forem contratados em uma consultoria. Então, nessa primeira parte vai ser mais essa parte de desenho técnico, enquanto a gente ainda não vê como dimensionar redes, mas o que vocês fizerem já vai servir para a segunda parte da disciplina, né? Quando a gente tiver que dimensionar redes. Aí eu vou ensinar como dimensionar e a gente vai dimensionar no Excel e depois vocês vão também levar para o EPANET, né? Aí eu estava com essa ideia aí para vocês verificarem o que vocês calcularam, o que o software vai dar de informação, né? Aí eu estava com essa ideia aí, vou ver se vai dar certo. Então, é para cada um fazer o seu individualmente, né? Espero que com esse novo método aí de aula uma semana sim, outra não, foi o que eu imaginei para tornar um pouco mais interessante, né? A Show de bola. aí se é isso, né? Tente fazer o mais completo possível o desenho, a parte de desenho técnico do sistema ali, né? Porque quando vocês saírem, vocês vão ter que entregar projetos assim. Então, eu acho que vocês já tiveram aula de Revit, de AutoCAD. Então, quem não teve uma oportunidade de começar a aprender, né? E ali também vai ajudar vocês a extrair informações do Google Earth. Então, dá para extrair e vai ajudar vocês em alguns trabalhos também. Então, eu achei interessante fazer algo nesse sentido, né? Vai ver motivo alguém aí a trabalhar com o assunto. Bom, hoje eu vou voltar aqui para essa parte de hidráulica. Tem gente que não pegou hidráulica no semestre passado, então tem uma revisão básica ali de condutos forçados. Mas quem já pegou e já viu alguns assuntos também não vai ver nada repetitivo em termos de questões, né? Eu coloquei várias questões diferentes, então é para ficar tranquilo aí para todo mundo. Então eu vou seguir aqui com a aula, né? Acabar essa parte introdutória, vou até pular algumas coisas aqui para a gente adiantar. Então, a gente vê essa parte da hidráulica, né? Basicamente, a condução de água. Então, quando a gente estiver tratando de hidráulica, a gente vai estar tratando lá da condução de água. E por quê, né? Se vocês perceberem, aqui é a imagem de Porto Alegre, e você tem várias cidades aí para cima, né? Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul, Cachoeira do Sul, Santa Maria. Todas essas cidades, elas só se desenvolveram por ter uma fonte de recurso hídrico próxima, né? Porto Alegre se desenvolveu ali às margens do Guaíba. Então, porque está num ponto que tem uma grande fonte de água para suprir as necessidades. Então, a água é desenvolvimento, né? A maioria das nossas comunidades, elas vão estar se desenvolvendo ao redor de algum corpo hídrico. Então, isso é um fato. Aqui vocês têm canais feitos na época romana, no Egito também já se fazia canais, só que eles funcionam por gravidade, né? Então a gente vai ver mais à frente como dimensionar esses canais. É um pouco daquele palestrante que eu trouxe semestre passado, que ele deu uma aula sobre canais, só que em gabiões a gente vai ver diversos tipos de canais ao longo da disciplina. Bom, aí são mais estudos gerais, você tem uns materiais aí, né? Bom, então a gente vai aplicar nessa matéria aqui esses conceitos associados ao controle e transporte de água, uso da água, captação e armazenamento. Na captação a gente vai ter normalmente bombas, né? Que vocês vão ter bombas mandando água para um reservatório, para uma estação de tratamento de água, entre outros. Então a gente vai ver um pouco como dimensionar bombas. Então vai ser um pouco rápido essa parte de perda de carga aqui,
mas é necessária porque quando vocês dimensionarem bombas, é fundamental você calcular a perda de carga na sucção e no recalque, né? Então, isso vocês vão ter que calcular toda vez que for fazer um projeto desse aí de dimensionamento de elevatório. Esses cálculos de perda de carga, tanto na sucção quanto no recalque. Estou pensando ainda se tiver algum projeto de bombeamento, né? Seria interessante colocar também. Vou verificar se eu acho algo assim em AutoCAD, para vocês verem como entregar um projeto, né? Então, vou verificar se eu pego alguma informação dessas aqui, para ficar interessante mais à frente aí. Bom, então aqui, toda essa parte de saneamento básico, a gente vai estar lá com esse sistema hidráulico operando, né? Seja em captação, seja em sistema de esgotamento sanitário, em drenagem urbana. Então, todo o sistema de saneamento básico, vocês vão ter isso. Agora, a gente está com o marco do saneamento, então, provavelmente vai ter muito trabalho associado a abastecimento de água, drenagem urbana, esgotamento sanitário, e tudo isso envolve hidráulica, né? Quem puder se especializar em BIM também se especialize, porque é algo que veio para ficar mesmo. Então, todos os projetos que eu estou vendo tá tendo essa interligação com o BIM, né? Então, é bastante interessante aí ter o domínio disso. Então, quando vocês tiverem a opção de pegar a matéria, né, algo sobre BIM aí na faculdade, aproveitem, porque o mercado tá pedindo muito, né? Bom, na engenharia aqui vocês têm esses exemplos aqui, ó, de barragens, né? Então, a gente, hidráulica está um pouco associada aí com hidrologia, outras áreas do conhecimento. E aí, nessa imagem, você tem a foto de alguns barramentos. Então, esses barramentos, eles são dimensionados aquelas estruturas ali, os vertedouros, que a gente vai ver como dimensionar, descarga de fundo, entre outras aqui, partes do sistema que a gente vai aprender. Isso aqui é escada de peixe, na disciplina a gente não vê como fazer, né? Mas é algo interessante também, envolve hidráulica ali, porque o interessante dela é que você não pode propor uma velocidade muito grande nessa escada, porque senão o peixe não consegue subir, né? Então, tem aquelas barrazinhas ali, ó, de concreto, né? Tem aqueles trechos ali, para o peixe ficar descansando em alguns pontos desse trecho aí. E a declividade também não é tão grande para você não ter uma velocidade que não permita que ele suba, né? Ali do lado você tem a questão de drenagem urbana, então você pode propor diques ali para evitar que aquela água tenha contato com aquelas casas, entre outros. É uma obra um pouco dispendiosa, mas a gente consegue simular isso também para verificar até onde a nossa água vai chegar se a gente implantar um dique aí. Então, quando você faz um projeto desse, você tem que saber até que altura você vai propor seu dique, né? Para que essa água também não ultrapasse o dique, porque se ela ultrapassar o dique também, ela não vai voltar até a sua inundação acabar, né? Então, tem que saber projetar bem esses sistemas aí para, ao invés de ter uma solução, vocês não causarem um outro problema aí quando estiver implantando diques. Ô, senhor, Diga. desculpa a ignorância, mas para que uma escada de peixe? Isso é uma questão ambiental. É porque quando você implanta um barramento, você impede todo o fluxo migratório, né? Tem peixe que ele vamos dizer, reproduzir na cabeceira da bacia. Então, ele sobe toda a bacia para ter a reprodução dele. E à medida que você implanta um barramento, você interrompe esse movimento, essa movimentação do peixe da parte baixa para a parte alta. Então, hoje em dia, eles meio que exigem, né, esses tipos de estruturas aqui para vocês manterem um certo fluxo biológico aí da parte baixa para a parte alta. Então, isso é um pouco... entendi. Não é algo tão novo, né? Ou não é algo, me desculpe. Então, veio sendo estudada recentemente essa questão de escada de peixe, descarga de fundo, de barramento. É porque antigamente a ideia da barragem era basicamente você represar água para algum uso, abastecimento humano, para controlar a cheia, geração de energia, e não se pensava muito nessa questão ambiental. Mas em algum momento essa questão ambiental ganhou força e tiveram que propor soluções, e essa é uma delas, né? Outra coisa que você pode pôr no barramento e está relacionada à hidráulica também é o elevador, que a gente chama de eclusa, né? Ali, se você for no Jacuí, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ir,
tem vários barramentos que ele tem elevadores ali de barcos, para aquela areia que chega em Porto Alegre para a construção dos prédios que vocês adoram aí, né? Muito dela vem do Jacuí. Então, tem um Jacuí ali que eles fazem muita extração mineral. E para ter essa movimentação das balsas, em algumas partes, tem essas eclusas, para que elas passam de um barramento para outro, né? Bem interessante também o funcionamento delas lá. E aí você tem que calcular o tempo de enchimento, né? Entre outras coisas. Mais para frente a gente vai ver algumas dessas características aí. Bom, bueiros de vias. Então vocês vão ter que calcular esses bueiros aqui. Então, hidrologia vai ser importante para vocês. Vocês, às vezes, vocês vão construir uma pista e acham que é só lá fazer as fases lá de implantação da sua estrada, né? Mas tem vários outros aspectos que tem que ser analisados, senão ela vai lhe causar problema. E a rede de drenagem é uma delas. Então, eu já fui em um lugar que o cara me colocou esses bueiros aí, ó. Imagine que ele colocou lá e ele colocou um bueiro em cima desses outros dois, assim. Então, não tinha uma explicação muito lógica para o que o cara tinha feito. Basicamente, o que ele está fazendo com isso é o de cima só vai operar quando os dois de baixo estiverem cheios. E isso acontecendo, os de baixo já vão estar sob pressão, né? Então, não tem muita lógica o que foi feito assim. Eu estranhei bastante quando eu vi isso numa rodovia. E, às vezes, é por falta de conhecimento do funcionamento hidráulico desse sistema, né? Botasse logo as três alinhadas aí, se ele quisesse, né? Mas o cara colocou uma em cima dessas duas, vamos dizer. Não achei muito lógico não o que foi feito ali. Mas faz parte, né? Ô, Sori, se tiver no mesmo sistema, esse terceiro bueiro que ele colocou, o bueiro começa a tocar água para fora em vez de recolher a água, né? Vamos dizer o que é que acontece. Você não quer que a água se acumule de um lado até ela transbordar a sua pista, né? Então vamos dizer que ali só tem uma forma da água passar nessa via, porque você aterrou ela por algum motivo, impôs esse barramento, alguma drenagem aqui. Então, se você quer que a água passe de um lado para o outro e precisa de 3 bueiros, coloca os 3 bueiros alinhados, né? Não precisa colocar um em cima aí. Então colocaria alinhados. Se a quantidade de água Entendi. de projeto que ele dimensionou, né? Então tem que ver com a quantidade de água que chega nessas estruturas também. A gente vai ver como é que ele opera, só que mais em saneamento, em algum momento, a gente vai ver como opera um sistema desse aqui. O último semestre ficou corrido e não consegui nem ver, né? Mas no próximo, provavelmente, venha mostrar esses aspectos aí em rodovia, né? Bom, em portos, os canais aqui, normalmente canais que vocês vão poder estar dimensionando, né? Entre outros aí. Eu sempre costumo colocar essas questões aqui porque vocês têm que ter um conceito formado de bacia hidrográfica, né? Então, bacia hidrográfica é a área de contribuição natural que drena tudo para um único ponto. Então, os problemas que a gente tem em Porto Alegre, vamos dizer, às vezes ele é reflexo de um uso e ocupação do solo que está acima dele, em São Jerônimo, em Santa Cruz do Sul, sei lá, entre várias outras, acaba chegando em Porto Alegre, né? Porque essa rede de drenagem toda dessa bacia, ela vem a contribuir até chegar ali em Porto Alegre. Então, tem que ter um certo domínio do que acontece nas outras regiões, porque uma vai impactando a outra. Então, na hora da gente propor um plano de saneamento básico, entre outros aspectos aí, essa parte hidrológica vai ser muito importante aqui para entender o comportamento do sistema de vocês. Aí quem pega hidrologia e às vezes não gosta, né? Tente começar a gostar porque é bem interessante a disciplina. Não sou eu que dou, mas é bem boa. Para entender os aspectos do sistema, né? Bom, eu vou passar bem rápido por esse sistema de unidades aqui. Então, é algo fundamental, né? Quando a gente estiver aplicando aqui na hidráulica, a gente vai estar tratando muito com equações empíricas e elas foram formuladas para determinados tipos de unidades. Então, normalmente a gente vai estar utilizando metro cúbico por segundo em raso-Williams, na Universal, entre outras. E se vocês colocarem um litro por segundo, por exemplo, vai dar tudo errado. O diâmetro normalmente é em metro. Se você colocar o diâmetro em milímetro, vai dar tudo errado. Então, entender a unidade é fundamental, né? Em algum momento eu fiz algum trabalho aí para alguma turma e o pessoal tinha dificuldade de quilômetro
para metro, né? Então, 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, se eu andar um passo, eu não estou andando 1 quilômetro, não é isso? Então, essas fórmulas aí, elas têm entrada em metro normalmente. Então, é bom vocês sempre se aterem às unidades dos equacionamentos que vocês vão estar utilizando, porque qualquer unidade errada que vocês colocam, eles comprometem todos os cálculos que vocês venham a fazer, a executar. Eu vou passar bem rápido aqui, porque isso a gente já vê um pouco em hidráulica, né? Então, ter esse sistema de unidades, aquela questão da grandeza fundamental, a gente tem comprimento, massa, tempo. Normalmente, a gente vai estar adotando esse símbolo LMT, né? Então, para comprimento L, para massa M e para o tempo T. Isso quando a gente fazer aquela análise dimensional, só que aqui a gente não vai tratar mais aquilo que a gente já viu em hidráulica 1, né? E quando a gente estiver tratando lá no sistema, metro, esse Mzinho de metro, quilograma, kg, e segundos é a unidade típica que a gente vai estar adotando para o tempo no sistema internacional. Só para relembrar esses aspectos aí, isso aí eu não vou falar. Bom, essa parte aqui já começa a ser importante, né? Escoamento laminar e turbulento. Quando a gente estiver tratando de água, tipicamente nosso escoamento ele vai se dar como turbulento. E como é que a gente tem essa definição, né? Pelo número de Reynolds. Então, Reynolds é aquele equacionamento V vezes D dividido por viscosidade cinemática. Para a água, tipicamente, a gente adota a viscosidade 1,01 vezes 10 elevado a menos 6. Então, é algo simples, vocês precisam mais da velocidade, do diâmetro e dessa viscosidade, né? Para achar Reynolds. Essa viscosidade, ela depende da temperatura. Então, se tiver alguma situação que vocês queiram avaliar mais profundamente, né? Tem algumas tabelas que vocês conseguem verificar a viscosidade para diferentes temperaturas. O laminar, normalmente, ele vai ser até 2000, né? De 0 até 2000, 2300, vocês vão ter o escoamento laminar. De 2300 a 4000 vai ter o escoamento transitório. E de 4000 acima, a gente vai ter o escoamento turbulento. Isso para o nosso número de Reynolds, né? Quando vocês aplicarem esse equacionamento, vocês vão obter algum valor, e se ele for superior a 4000, vocês vão ter o escoamento de vocês como turbulento. Aqui fica mais claro de ver, né? Então, a gente tem para condutos livres e condutos forçados. A gente vai estar analisando nessa parte inicial, principalmente condutos livres aí. Então, até 2000 laminar, 2000 a 4000 transitório, e acima de 4000 a gente vai ter ele como turbulento. Eu fiz uns exercícios, então os exercícios aqui, como a gente está com pouco tempo, eu já tentei fazer boa parte deles. Vou deixar vocês fazerem para me entregarem no fim, né? E depois que a gente acabar o grau A, eu vou disponibilizar os meus para vocês, né? Para quem quiser ter em casa. Eu pensei em fazer assim para não ter perda de conteúdo, né? E a gente conseguir adiantar. Equação fundamental aqui da conservação da massa. Então, Q é igual a vezes V, a nossa equação da continuidade, área em metro quadrado, né? Velocidade ali em metro por segundo. Então, metro quadrado vezes metro por segundo vai dar metro cúbico por segundo. A unidade de vazão de vocês é metro cúbico por segundo. Então, quando vocês tiverem lá um sistema e ele precisa de um volume X no dia, né? Eu preciso de 100 metros cúbicos no dia. Aí volume, quando a gente fala volume, é metro cúbico, por exemplo, né? Então, é uma unidade ali que ocupa um determinado ambiente que a gente deseja. Então, ele vai estar em metro cúbico. Quando eu tenho isso distribuído ao longo de um tempo, aí a gente vai ter a vazão. Então, se você tem esses 100, 200 metros cúbicos e quer esse consumo aí ao longo de um dia, você vai ter que dividir esses 100 ou 200 que seja pelo número de segundos no dia, né? Aí você obtém a vazão que você teria a cada segundo para que ela chegasse a esse volume que você quer. Então, como a gente vai tratar de bombas, que vai ser o assunto da próxima aula, provavelmente, né? O que é que acontece? Normalmente, a gente não quer nossa bomba operando 24 horas no dia. Por quê? Porque você vai ter sistemas, tarifas, né? Diferentes a depender do período do dia. Então, imagine que 6 da noite agora, 6, 7 da noite, todo mundo chegando do trabalho, em casa. Então, você tem um pico de consumo bem grande. Então, nesses horários, você vai ter também uma tarifa diferenciada para essas empresas. E assim, muitas empresas, quase todas, eu diria, de abastecimento de água, elas não operam nesse horário de pico.
elas não vão operar nesse horário que você tem grande demanda de energia, porque a tarifa da concessionária de energia também ela aumenta. Então, se você quiser precisar operar nesse horário de ponta, é todo um processo. Você vai ter que pedir autorização de várias pessoas para que eles autorizem isso, porque o custo é bastante elevado com essa tarifa diferenciada, né? Então, dificilmente você vai querer uma empresa operando nesse horário de pico aí. E em bombas, como eu falei para vocês, 100, 200 metros cúbicos por dia, né? Então, você dividiria lá por 86.400 segundos e iria obter lá a quantidade de água que teria por segundo ao longo de todo um dia. Só que quando a bomba opera lá 12 horas por dia, então, ao invés de você dividir lá por esse 86.400, você teria que dividir pelo número de segundos que tem nessas 12 horas, entende? De operação. O que é que acontece? Sua vazão por segundo ela iria aumentar para chegar nessa mesma vazão que você precisa ao longo de um dia. Mais à frente a gente deve ver isso em algum momento. Não sei se fica claro de entender assim, né? Mas basicamente você está distribuindo em 12 horas o que você distribuiria ao longo de 24 horas, se seu sistema operasse de forma sem interromper, né? Sem nenhum tipo de interrompimento. Bom, então a gente vai ver essas características de escoamento permanente e não permanente. Então isso aqui sempre é muito importante ver para vocês entenderem a característica de como funciona a pressão aí que você vai ter no sistema, né? Funcionando de forma permanente ou não permanente. O que é que acontece? O reservatório da esquerda aí, ó, ele não está tendo nenhum aporte de água sobre ele. A água, ela só está descendo aí sem nenhum tipo de recarga. Então, isso aqui é um escoamento não permanente. Ele é não permanente por quê? Porque naquela saída, naquele ponto onde está saindo a água, à medida que esse reservatório vai diminuindo, ó, pelo aquele nosso princípio fundamental da hidrostática lá, peso específico vezes altura, né? A gente tem a pressão dada naquele ponto lá de saída, vamos dizer. O que é que vai estar acontecendo aí? Se seu reservatório está diminuindo, então ele está diminuindo a pressão naquele ponto ali, ó, ela vai estar o quê também? Diminuindo, né? Por quê? Porque você vai perdendo carga hidráulica ali, ó. Ela está saindo naquele ponto, então você vai ter uma menor carga hidráulica à medida que está passando um tempo. Então, isso é uma característica do escoamento não permanente. Lá na direita, você tem um aporte maior do que a saída. Então, aquele nível do reservatório da direita, ele nunca muda. Ele sempre fica constante. Se ele sempre fica constante, o que é que acontece? A vazão que está saindo naquele orifício lá da direita, ela também nunca muda, sua vazão nunca muda, sua velocidade nunca muda. As características do seu sistema, ela se mantêm. Então, isso que é a diferença de um escoamento permanente para um escoamento não permanente, né? O permanente, aí você não vai ter variações ao longo do tempo, de velocidade, de pressão, de vazão, entre outros. E no não permanente, você vai ter variação ao longo do tempo. Ele vai variar no mesmo ponto que você estiver analisando, à medida que passa 1 segundo, 2, 3, esse ponto que você está analisando, ele vai tendo sua característica alterada, seja velocidade, vazão, entre outras aí. Bom, escoamento uniforme, a questão de uniformidade é que no espaço as características não mudam. Então, ali a gente estava avaliando no único ponto. Quando é uniforme, vamos dizer que esse ponto a gente transferiu para cá, né? A gente está analisando aqui. E nesse ponto de cá, as características também não mudam. Elas permanecem semelhantes a desse ponto daqui. Então, em termos de espaço, de um ponto para o outro, suas características não mudaram. Então, isso aqui é um escoamento uniforme. Suas características são preservadas ao longo do tempo. Como é que você garante isso? Sua tubulação aqui, ela mantém as mesmas características, seu reservatório lá ele está em nível constante, você não tem nenhum tipo de alteração. Então, quando o nosso sistema ele é uniforme, ele não se altera, né? A gente consegue preservar algumas características aí. É claro que aqui a gente vai ter uma perda de carga à medida que sua água estiver se deslocando ao longo dessa tubulação aí. Bom, isso a gente vai ver mais à frente, escoamento gradualmente variado, uniforme, bruscamente variado. Quando a gente tratar de canais, a gente vai ver um pouco mais desses aspectos.
Adiantar aqui para a gente chegar logo na parte, não perder muito tempo nessa parte introdutória, né? Bom, esse conceito aqui que é fundamental, conduto forçado, que é o tema da primeira parte, vai estar tudo preenchido, toda a sua seção vai estar preenchida e a pressão é diferente da atmosférica, né? Então, quando a gente tem esse tipo de característica, você vai ter aí seu conduto operando como conduto forçado. As nossas equações fundamentais, então, tipicamente vocês vão ter a equação da continuidade, a equação da continuidade em movimento, referente à segunda lei de Newton, e a equação de Bernoulli. Então, no material de vocês, depois eu tenho que dar uma alterada, eu fui ver aqui que estava com a diferenciação. A equação de Bernoulli, ela vai ser bem utilizada para qualquer tipo de sistema hidráulico. Então, o que é que você vai ter ela aqui? A equação da conservação de energia. Aqui está até um pouco diferente de Bernoulli, porque a gente adicionou esses termos, ó. Altura manométrica, que é esse HM aqui. Esse HM seria basicamente uma altura que você forneceria à sua bomba, entende? Então, imagine que seja uma energia que sua bomba fornece ao sistema para ele se igualar com aquela equação. E que altura seria essa, né? Essa altura aqui, ó, é justamente para a gente conseguir superar as perdas de carga dada pelo aquele ΔH lá do outro lado, entende? Quando sua água está se deslocando na tubulação, você vai perdendo pressão, vai tendo perda de carga. E o segundo lado da equação aí, ó, vocês teriam, vamos supor que você remova esse HM da sua equação, você teria um Z1 mais P1 sobre gama, mais V1 ao quadrado sobre 2G, é igual ao mesmo termo, mais um ΔH. Então, para se igualar, né? Só que, como isso aqui não vai conseguir se igualar, porque você vai ter uma perda, o que a gente faz se o sistema se igualar é inserindo aí a altura manométrica no sistema. Então, essa altura da bomba que a gente vai ver como calcula. É bem simples, ela basicamente vai ser a altura geométrica que você tem que vencer. Então, a altura geométrica é o quê? Eu estou removendo água desse ponto, da superfície de um reservatório, e estou lançando nesse ponto aqui de cima. Isso aqui, vamos dizer que é onde minha tubulação cai no reservatório de sua casa, por exemplo. Então, isso aqui, ó, a diferença de um para o outro é a altura geométrica que a gente tem do sistema. O que é que eu preciso acrescentar a ele? Eu vou precisar acrescentar aqui a perda de carga que eu vou ter na sucção da bomba. Então, você vai ter a bomba instalada aqui, por exemplo, ela está puxando água desse reservatório. Essa água vem por uma tubulação até aqui, né? Então, nesse percurso que ela vem de um ponto até sua bomba, você vai ter a perda de carga na sucção. E depois ela sai da bomba para esse ponto superior. Você vai ter a perda de carga no recalque. Então, basicamente, você tem que calcular a altura manométrica pelo somatório, né, da altura geométrica, o desnível entre os pontos, mais as perdas de carga que você vai ter na sucção e no recalque. É bem simples, mas às vezes o pessoal, não sei porquê, ainda erra bastante nessa questão de perda de carga. Bom, aqui está mais ou menos o comportamento, né, da sua equação de Bernoulli. Então, Z é aquela carga de posição. Então, lembra lá daquelas questões de cota. Porto Alegre, por exemplo, ele está na cota 8. Quer dizer que ele está a 8 metros acima do nível médio do mar, vamos dizer, em algum ponto baixo ali, né? Ali você tem a carga de pressão que está dando no seu sistema. Vamos supor que tem um reservatório que está dando aquela carga de pressão ali. Uma carga cinética dada por V1 ao quadrado sobre 2G, né? E à medida que sua água se desloca, vai ter aquele ΔH lá, ó, do outro lado, que é referente à sua perda de carga. Então, era isso que aquela equação estava fazendo, né? Igualando esse lado esquerdo com o lado direito. Quando você está pegando água de um ponto baixo para um ponto alto, por exemplo, aí você tem que botar sua bomba, que é como se você botasse um HM desse lado esquerdo aqui, ó, para você dar uma maior altura, né? E fazer com que sua água chegue onde você deseja lá. A gente vai ver isso mais à frente em algum momento. Bom, quando se trata de perda de carga, maior comprimento de tubulação, você vai ter maior perda de carga, maior número de conexões, também maior perda de carga, tubos mais rugosos, maiores perdas de carga e menores diâmetros para uma mesma vazão, por exemplo, também vai estar lidando uma maior perda de carga no sistema. Então, é interessante saber isso. Eu sempre falo, né,
Para você saber o que altera a sua perda de carga no sistema, você só precisa olhar um daqueles equacionamentos, ou a equação universal ou a de Haas-Williams. Então, a universal, aquele HF é igual a F vezes L sobre D vezes B ao quadrado sobre 2G, não é isso? Então, se você tem um L no numerador, qualquer aumento de comprimento, ele vai aumentar a sua perda de carga. Se você tem velocidade no numerador, qualquer aumento de velocidade vai aumentar a perda de carga. O D no denominador, se você aumenta o diâmetro, quer dizer que você diminui a perda de carga para uma mesma vazão, né? Então, se você analisar a equação, você entende como é que está funcionando ali a distribuição das perdas de carga no seu sistema. Bom, quando a gente faz a água passar por uma tubulação, a gente vai ter essas perdas de carga. E isso aqui é o que eu quero dizer para vocês quando a gente vai quando a gente estiver aqui avaliando o nosso sistema de bombeamento. Isso aqui que vai ser muito importante, é o que eu estava querendo dizer na estante. Está vendo aqui que tem uma linha, um reservatório inferior e outro reservatório superior lá, onde sua tubulação está chegando. Então, a diferença entre aqui o reservatório inferior com a lâmina d'água do reservatório superior é aquele HG que eu falei com vocês. É a altura geométrica. Então, basicamente, a diferença de nível que você tem de um ponto para o outro. E para a sua água conseguir chegar naquele nível que está o seu reservatório, ela vai ter que vencer as perdas de carga que você vai ter antes da bomba e depois da bomba. Se vocês perceberem ali, tem a tubulação que sai do reservatório inferior, vai até aquela estação elevatória. Se sua água percorre esse trecho aqui, ó, vai acontecer a perda de carga na sucção que a gente fala. Depois dessa estação elevatória, vai ter a perda de carga no recalque. A soma da perda de carga na sucção mais a perda de carga no recalque dá aquele HFR ali de cima. Basicamente, vocês vão ter que calcular essas perdas de carga na sucção e no recalque para dimensionar a bomba de vocês. E aí vai ter a perda de carga distribuída, que é aquela que você tem ao longo da sua tubulação, e a perda de carga localizada. A perda de carga localizada vai ser fundamental em sistema de bombeamentos. Por quê? Porque em sistema de bombeamentos, vamos dizer que as perda de carga causada pelas peças que você tem no sistema, às vezes ela pode ser superior à perda de carga distribuída. Então, se você coloca, só considera em seu cálculo a perda de carga distribuída, às vezes seu sistema não vai operar como deveria. Não vai chegar a quantidade de água que você projetou naquele reservatório. Entende? E aí você pode fazer sua bomba ter que operar mais horas ao longo de um dia para encher o reservatório. E aí você vai estar causando um custo energético que vai demandar bastante dinheiro, né, de quem lhe contratou, e não é o que a pessoa deseja, que você não tenha projetado corretamente seu sistema, né? Bom, os termos fundamentais aí que vocês vão ter: altura de sucção vai ser a altura lá da lâmina d'água do reservatório até o eixo da bomba. A altura de recalque vai ser do eixo da bomba até lá onde sua tubulação chega no reservatório superior, ou em outros casos, é porque aqui no Brasil tipicamente é o que a gente adota. Você está pegando água desse ponto, estou mandando aqui para cima, e ela chega na parte superior do reservatório, não é isso? Então, tipicamente, a gente vai adotar esse tipo de consideração. Mas tem alguns lugares que a tubulação ela entra no fundo do reservatório. Então, esse altura geométrica que você vai ter lá no recalque, ele vai ser a altura que você quer que sua água chegue no reservatório. Então, com isso, dá para trabalhar rotação de bomba, entre outras características aí para reduzir o consumo energético. Então, tem lugares que eles optam por fazer assim, né? Mas aqui no Brasil, tipicamente, tem a tubulação chegando na parte superior lá do seu reservatório. A altura manométrica, que eu falei com vocês lá, o somatório que você vai ter do desnível, mais as perdas de carga distribuídas na sucção e no recalque, mais as perdas de carga localizadas na sucção e no recalque também. Perda de carga na tubulação, vocês vão calcular tipicamente pela equação universal ou Haas-Williams. O que é que acontece? Haas-Williams, tipicamente, ele é adotado para diâmetros acima de 50 milímetros. E em sistemas de abastecimento de água, tipicamente as tubulações são acima de 50 milímetros. Então, é bem aceito em sistemas de saneamento. Mas vamos dizer um prédio, outro lugar que
não seja nesse sentido, a gente tem algumas equações também. Tem a equação de Fourier-Poisson, tem a equação universal que você pode usar. Então, vai depender de você como projetista, né? Aquilo que você vai estar adotando. Mas, se vocês quiserem dimensionar corretamente, equação universal, eu sempre recomendo, e equação de Hasse-Williams para diâmetros acima de 50 milímetros, né? Se interromper aqui, vou para o outro link, né? Bom, comprimento da tubulação de sucção e comprimento da tubulação de recalque, como o próprio nome diz, vai ser a metragem de tubo que você vai ter ligando um ponto ao outro, né? Então, isso é um pouco lógico de se saber. Golpe de Ariete, provavelmente a gente vai ver alguns aspectos desse golpe de Ariete, que ele causa uma sobrepressão e uma subpressão. Então, quando o seu sistema de abastecimento de água, uma estação elevatória, vamos dizer que acabou a energia, ela para de funcionar. Se você estava dando energia para a água subir e você interrompeu essa energia, essa coluna de água que estava subindo, ela desce, né? Ela volta. Então, se ela voltar, ela e rodar sua bomba, vai fazer sua bomba operar como uma turbina, né? Algo que a gente deseja que aconteça. E aí a gente tem que propor algum tipo de estrutura para evitar que essa coluna de água ela desça e danifique seu sistema de bombeamento. Então vocês vão ter lá a válvula de retenção, entre outros, para evitar que tenha esse choque da sua coluna de água no seu sistema de bombeamento. E quando essa água volta e se choca com essa válvula que você vai impor para evitar esse golpe esses problemas na bomba, ela vai ter uma elevação de pressão nesse ponto onde ela vai se chocar. Então, aqui vai ter uma elevação de pressão nesse ponto. E depois ela aumenta e diminui, né? Vai ser esse golpe de Ariete aí. É como se fosse uma martelada, né? Sua água está dando um murro lá em alguma estrutura. Acontece em diversas partes do sistema e se tiver mal projetada, ela realmente pode romper, porque às vezes essa sobrepressão ela é maior do que a resistência daquele material. E aí você pode ter algum tipo de dano. A gente calcula isso aí em algum momento. Esses golpes de Ariete aí, a gente vai ver como evitar que eles ocorram. Bom, nível dinâmico, submergência, a gente vai ver esses aspectos aí. Nível dinâmico, a variação da água, submergência lá, o nível que vai ter para não estar entrando um ar na sua tubulação, entre outros aspectos. Escorva da bomba vai ser algo fundamental também que a gente vai estar avaliando. Essas bombas centrífugas, tinha um colega de vocês que ele estava querendo operar uma piscina dele e não estava funcionando. Por quê? Né? Por que isso acontece? Porque, no caso dele, ele colocou a bomba implantada em determinado nível que, quando ele parava de funcionar, vamos dizer, parava de operar o sistema de bombeamento dele, a água que estava na tubulação, ela descia toda para a piscina, algo nesse sentido assim, e a bomba ficava cheia de ar. As bombas centrífugas, elas vão operar com o líquido que ela está recalcando, entende? Então, se ela ficar vazia, ela não vai funcionar. Basicamente é isso. Então, vocês têm que propor alguma estrutura que ele mantenha o fluido que você está recalcando, né? Que você está mandando para outro ambiente. Então, a escova da bomba, ela garante aí que você sempre mantenha o seu sistema com o fluido que ele está operando. Bom, cavitação, isso aqui vai ser bem importante dessa disciplina. A gente vê esse fenômeno de cavitação aqui. Então, a gente vai ver como evitar que isso ocorra. Vai ser umas questões de projeto bastante importantes aqui do sistema, porque essa cavitação ela pode realmente danificar sua bomba e evitar que ela opere da forma que você projetou ela. Então, a gente vai ver os aspectos que vão garantir que seu sistema não tenha essa cavitação, né? Ela pode ser prejudicial aí ao sistema. Bom, válvula de pé, o fundo, isso aí são peças que vocês vão estar colocando para evitar que sua água retorne. Foi o caso que eu falei para o colega de vocês, ele não tinha uma válvula dessa e a água voltava toda para a piscina, não mantinha um líquido lá e assim ela não funcionava. Então ele modificou lá o sistema, colocou numa altura que não deveria e estava causando isso.
E o crivo, em sistema de abastecimento de água, imagine que você está pegando água de um rio, algum lugar assim. Então, nesses lugares, a água vem cheia de sedimentos, pode vir uma partícula mais grosseira, um galho de uma árvore, pode vir outras características, você não quer que esse